Seja bem-vindo em nome de Jesus, neste lugar de adorar o nosso Deus. Depois de uma quarta-feira cansativa, estamos nós aqui. Irmãos, a mensagem de hoje é uma frase pequena, mas eu acredito que ela é muito significativa, porém, é difícil para o ser humano entender ela. É a misericórdia de Deus. Como a gente entender a misericórdia de Deus? Só para você ter uma ideia, eu não sei quantos dos irmãos conhecem as histórias dos reis. Manassés foi um dos reis mais terríveis de Israel. Ele reinou 55 anos. Para você ter uma ideia, um dos atos de Manassés foi queimar seu próprio filho. Ele pegava os bebês, queimava e oferecia como oferenda a Baal. Manassés, irmão, foi quem participou. Na biografia, diz que Manassés foi quem matou o profeta Isaías. Mas quando você vê o final da história desse homem, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Essa história, ela está em 2 Reis, mas eu não vou falar sobre Manassés, tá? Mas se você quer estudar a história de Manassés, ela está em 2 Reis 21 e 2 Crônica 33. Leia esses capítulos que você vai entender a história desse rei. Irmão, um rei terrível. Mas ele teve um encontro com Deus e ele é um dos candidatos na volta de Jesus ressuscitar. Como você entender isso? Como você entender aquela prostituta que guardou os 2 espias e ela fez um pedido? Quando o seu Deus destruir este lugar, eu quero que preserve minha família. Irmãos, e você conhece a história, né? Quando Jericó foi destruída, quem foi alcançada pela misericórdia de Deus? Aquela prostituta. Então aqui tem uma lição. Não julgue as pessoas pelo que você está vendo. Uma prostituta foi... E quando você começa a estudar a biografia dessa mulher, irmão, ela faz parte até chegar a Davi. Uma prostituta. E quando você olha para um homem que as filhas embebedou, teve relação ilícita, né? Porque estava bêbado, mas foi alcançado pela graça do Senhor. O que é misericórdia? Como a gente agir com misericórdia? Tem um filme que o personagem central do filme é: estando Jesus no meu lugar, o que ele faria? Quando você vai tomar alguma atitude, você já parou para pensar? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Quando eu for conversar com meu irmão aqui, por exemplo, de repente eu vi alguma coisa na vida do irmão que eu preciso conversar com ele. Mas antes de você conversar com o irmão, você já parou para perguntar? Jesus estando no meu lugar, o que ele faria? O que ele falaria com meu irmão? Com meu irmão? O que é misericórdia, irmãos? Porque essa palavra a gente entende assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas misericórdia de Deus para conosco, a gente entende. Mas o duro é eu ser misericordioso com o irmão. E eu gostaria que você entendesse, irmão, nessa noite,
o que Deus espera de mim e de você quando nós falamos de misericórdia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. No primeiro sermão da montanha aqui, esse foi o primeiro sermão que Jesus fez. Esse sermão aqui, muitos irmãos já pregaram ele, mas no capítulo 5 e no verso 7, Jesus faz uma declaração aqui. Interessante, viu, meu irmão? Que para você entender as bem-aventuranças, eu te recomendo um livro. Leia o livro, Rapaz, deu um branco aqui. História da Redenção. Esqueci o livro que a irmã... depois eu passo para os irmãos. Mas tem um livro da irmã Watts que ela explica cada bem-aventurança dessa. Mas, me deu um branco aqui no livro. Verso 7, do capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Então, aqui, Jesus está se referindo ao humano. Bem-aventurado aquele que tem misericórdia, porque ele serão alcançados. Jesus está falando, o Wellington, bem-aventurado você, quando é misericordioso, porque você alcançará a misericórdia. Então, meu irmão, fazendo uma ligação aqui, para mim receber a misericórdia de Deus, eu preciso também ser misericordioso. E agora, Jesus vai explicar isso numa parábola. Jesus contou uma parábola e você vai entender como é importante esse assunto. Porque, irmãos, isso é uma questão tão importante, porque para mim querer estar no céu, eu também preciso desejar que meu irmão também esteja lá. E para isso, Jesus contou uma parábola. Abra em Mateus, capítulo 18. É muito conhecida essa parábola. Vamos fazer aqui uma ligação para a gente entender quanto é importante a misericórdia de Deus. Como é importante. Jesus conta essa parábola aqui, e eu acredito que você conhece, mas vamos lembrar esse assunto tão importante. Mas antes, eu gostaria que você orasse junto comigo. Senhor Deus, nessa noite estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. A gente poderia estar em casa, Senhor, assistindo televisão, vendo jornal, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas o Senhor nos trouxe aqui porque necessitamos de ouvir o Senhor falar. Peço que o Senhor nos use e que o Espírito do Senhor esteja no meio aqui desta congregação, em nome de Jesus. Amém. Irmão, no capítulo 18, agora nós vamos entender o que é misericórdia. Reis, pega esse livro que tem aí. Olha, irmão, se você quiser entender, tem um livro aqui que eu trouxe, meu irmão. Eu vou fazer uma propaganda, esse aqui, ó. Irmão, esse livro aqui, ele é barato. E se você quiser entender tudo sobre esses personagens, lê esse livro aqui, ó. Baratinho, da Casa Publicadora, falando sobre esse tema aqui. A Janete contou a história aqui já de um personagem desse livro. Eu recomendo, irmão, se você ler esse livro, você vai entender o que é misericórdia, graça e perdão. Tudo sobre, de uma forma bem especial, o Antigo Testamento. Irmão, é coisa impressionante. Você fica por dentro da história e você se coloca na história. Indico esse livro para você, leia esse livro.
Agora vamos para a parábola, capítulo 18, do verso 23 em diante. Por isso, o reino do céu é semelhante a um homem, aliás, semelhante a um rei, que resolveu ajustar conta com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Agora, irmão, presta atenção agora que vai entrar um segundo personagem aqui nessa parábola. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando-lhe e sufocando, dizendo: "Paga-me tudo que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis antes, indo-lhe, lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. Vendo um dos companheiros o que lhe havia passado, entristecendo-se muito, foi relatar ao Senhor que o havia perdoado, né? O que ali estava acontecendo. 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse-lhe: "Servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer do teu servo, do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor entregou, nas vezes duras, foi preso até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar a quem o teu irmão. Isso é uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração que Jesus pega um fato real, mas usando uma linguagem simples para que todos entendessem. O rei da história, Jesus. E a história conta aqui, irmão, que na época, o indivíduo que não tinha com que pagar uma dívida, então os filhos pagariam. Se os filhos, a mulher, mas a dívida tinha que ser paga. Mas o interessante é que aquele servo, não tendo com que pagar, eu acredito que ele faz sabe aquele pedido: "Senhor, tem misericórdia de mim, que eu vou te pagar. Mas, por favor, me perdoa, mas eu vou te pagar." A Bíblia diz, irmão, que o rei, movido de compaixão, em outras palavras, perdoou aquele servo. Mas aí entra agora a nossa parte. Aí você vê que Mateus 5 está ligado com esta parábola, quando fala de misericórdia. Aí o indivíduo sai da presença do rei, encontra um amigo que também lhe devia. Qual é a atitude dele? Pega o bicho na garganta e fala: ou você paga o que me deve, ou senão vou te pôr na cadeia. Porém, irmão, como o ser humano é? O ser humano é assim, né? O ser humano quer receber, mas ele esquece do que recebeu.
Jesus está ensinando que o indivíduo tinha acabado de receber o perdão de Deus. Aliás, da dívida, né, do rei. Mas em seguida, se é dele passar o que ele recebeu, foi o contrário. Não, você tem que me pagar. Se você não me pagar, eu vou te colocar na prisão, mas você tem que me pegar. Então, a atitude dele com o servo, aliás, com o rei, aquele servo que lhe devia, teve a mesma. Se prostrou de joelho e pediu perdão. Porém, qual foi a atitude dele? Não te perdoo. Você precisa pagar, senão eu vou te prender. Interessante que Jesus diz que naquele momento ali, passa, vamos dizer assim, uma pessoa, porque na parábola não especifica quem é, mas sabendo do que havia acontecido, relata ao rei, aquele indivíduo que você perdoou ele, eu vi ele ali sufocando um que devia a ele também. Só que ele não foi misericordioso, assim como o Senhor foi com ele. Ah, é? Traz ele aqui. Traz ele aqui. E aí, irmão, começa o relato dizendo, escuta, você me devia 10.000 talentos. Essa dívida você não tinha com quem me pagar. Você se prostrou de joelho perante mim, e eu, movido por amor e por compaixão, te perdoei. Por que você não teve a mesma atitude com o teu próximo? Então, como você não teve, agora você vai pagar lá na cadeia. Irmãos, o que essa parábola nos ensina? E a parábola termina. Aquele que não perdoar o seu irmão, Deus também não perdoará ele. Aonde é que entra a misericórdia aqui, irmãos? Eu não posso, Senhor, porque todo dia, irmão, nós erramos. Se alguém aqui não erra durante um dia, e se você, no teu pensamento, pensar dessa forma, me desculpa, mas você está mentindo. Porque nós pega por pensamento, nós pega por palavra, nós pega por atitude. A cada momento da nossa vida, a gente vive pecando. Mas, irmão, o que nos alcança é, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Só que a misericórdia de Deus, irmão, ela é compartilhada. A mesma alegria que eu sinto em receber a misericórdia de Deus, eu também tenho que sentir a passar ela para o meu irmão. Foi o contrário aqui do servo da parábola. Ele recebeu, mas não quis dar. E aí Jesus termina a parábola dizendo, ele é o rei da história aqui. Aquele que não perdoa o seu irmão, também Deus não perdoará ele. Irmãos, a gente estamos vivendo em uma época do cristianismo em que parece que as pessoas não estão entendendo as coisas simples de Deus. Por que uma criança não entende isso? Eu acredito que uma criança, numa idade aí já que tem raciocínio, ela já entende quando ela faz algo para o pai, que o pai perdoa, mas que ela pede perdão. Olha, eu não falo isso, e eu acredito que isso é algo de Deus. Tudo que a Sofia faz, ela pede perdão direto. É não sei quantas vezes por dia. Se cai um livro, perdão, mãe, perdão. Se cai alguma coisa, perdão, mãe. Se está tomando suco, irmão, perdão, me desculpa. É o dia todo. Olha, eu não sei se ela vê isso em mim ou na Janete. Mas eu acredito que não. Porque a gente não se pede perdão um monte de vezes durante o dia. Mas a Sofia, ela pede perdão em tudo que ela faz de errado, se cai alguma coisa, se escreve. Ela pegou a caneta, e a minha geladeira é branca.
É daquela dos tempos antigos, viu, irmão, ainda, branca. Agora tá uma moderna, né, que é toda... De que cor é que é? Que essas mais moderna aí é diferente. Mas a minha é branquinha ainda. E um presente do casamento. Tá boa, tá funcionando. Já tá descascando lá embaixo, mas tá funcionando o negócio. Irmão, a Sofia pegou a caneta e já estava meia feia a geladeira. E agora complicou mais ainda a porta. Ela pegou a caneta e e riscou tudo. E quando a Janete viu, irmãos, não tem como não amolecer. A palavra perdão e misericórdia mata qualquer um. Deixa o camarada molinho. Filho, o que foi? Mãe, você me perdoa? Você perdoa. Pronto. Vai fazer o quê? Então, uma coisa que eu estou aprendendo com ela, que eu acho que é de Deus. É perdão, me desculpa, é o tempo todo. Irmãos, Jesus, ele nos ensina que uma das características do candidato ao reino do céu é ele querer ver o outro lá. A mesma alegria, o mesmo prazer que eu tenho em receber a misericórdia de Deus, eu tenho que compartilhar ela. Isso é até uma mentira, irmãos. Se no momento que alguém precisar de misericórdia, eu não ser misericordioso. Por quê? Porque Deus tem sido misericordioso comigo. Então eu também preciso ser com os outros. Jesus, ele ensina uma lição simples aqui. Que o reino do céu é um reino para todos. Manassés, a prostituta. Se você estudar a história de Jacó, é impressionante. Como uma família. E o interessante, viu, meu irmão? Manassés era filho de Ezequias. Olha que rei, irmãos. Olha que profeta. Mas olha como esse personagem foi o contrário. Mas mesmo assim, ele alcançou a misericórdia de Deus. Irmão, a misericórdia de Deus não tem limite. Nós não podemos limitar a misericórdia de Deus. Porém, o Senhor está nos ensinando essa noite que eu também preciso ser misericordioso. Aí você pergunta, como é que eu sei se eu sou ou não misericordioso? Sou ou não misericordioso? Deus vai permitir na sua vida alguma situação que você vai demonstrar. Lá onde eu trabalho, tem o Felipe. O Felipe, ele é o primo da Ivone. E o Felipe, na época que ele ia para a Igreja Universal, as orações dele eram em torno de 20 minutos lá no Marcos. Um rapaz que orava que era uma benção. Porém, um dia, o Felipe chegou para mim e falou, ele andava com um copinho de azeite no bolso. Que lá no tempo de Salomão eles entregam um frasquinho com azeite. Que eles falam que é azeite, né? E o Felipe andava com o frasquinho no bolso. Então, todo do Felipe, ele pedia para mim orar no frasquinho lá. Que era o frasquinho da unção da bênção. Então, para ele acreditava que ia ganhar muito dinheiro. Era um dos pensamentos dele. Um dia, o Felipe chegou lá e falou, Edivaldo, tem como você me emprestar a sua conta? Eu falei, mas por quê? Porque tem um amigo que precisa depositar em torno de 10 a 13 mil reais na conta. Só que na minha não pode, tem que ser na sua conta. Eu falei, não, como é que eu vou emprestar a minha conta com tanto dinheiro? Não, a minha conta não é do Banco do Brasil. A minha conta é da Caixa. Ele disse, não, mas não tem problema. Porque de início ele falou que era do Banco do Brasil. Resumindo, irmão,
Eu não sei o que foi que ele fez, que ele conseguiu, ele não tinha conta. Ele conseguiu abrir uma conta e o dinheiro foi depositado na conta dele. Segundo o Felipe, eram uns amigos aqui de Guaianás que perderam na conta. Porém, quando o dinheiro foi depositado, quando ele foi buscar o dinheiro ali na praça João Mendes, naquela agência ali, do Banco do Brasil, o banco não liberou tudo de uma vez. Aí ele ia um dia, ia no outro dia. Ia num dia, ia no outro dia. E aí, na última vez, o gerente chamou ele. Disse, espera aí. Eu quero que você assine esses papéis aqui. 13 mil reais, né? Assinou, tal, tudo bem. Aí, quando foi na semana seguinte, mais dinheiro na conta. 5 mil. E lá vai o Felipe, lá para João Mendes, buscar esse dinheiro. Bem, resumindo, irmão. As influências erradas tiraram o Felipe da onde ele estava. Tudo bem. Tem muita gente sincera aí. Mas ele foi saindo aos poucos. Resumindo a história. O mês passado, ele recebeu uma intimação do delegado de polícia da Liberdade. Que ele tinha que comparecer lá. Quem foi com ele? A mãe e o Felipe. Quando ele chegou lá, ele teve que explicar de onde saiu aquele dinheiro. De onde é que saiu esse dinheiro? E agora para o Felipe explicar de onde saiu aquele dinheiro. Conclusão. Ele recebeu ele era para ficar preso. Não ficou preso, porque eu acredito, porque teve muitos irmãos que ficaram sabendo e oraram pelo Felipe. Só que ele assinou lá ele está para voltar. O delegado, ele foi sem advogado, ele foi com a mãe. E lá na hora, o delegado pediu um advogado, ele disse que não tinha com que pagar, e como ele explicar de onde saiu aquele dinheiro. Em outras palavras, ele tem umas amizades aqui em Guaianás, que mexe com drogas, e que depositou esse dinheiro na conta dele. E aí, irmão, agora, o Felipe, essa primeira, o delegado liberou ele. Mas ele ainda vai voltar. De uma certa forma, foi uma misericórdia, porque ele falou que o delegado, ele disse, eu não vou te prender hoje, por causa que você está trabalhando registrado. Mas, deu um tempo para ele vai precisar voltar lá para se explicar. Por que eu estou te falando isso? Misericórdia de Deus, irmãos, é algo que eu e você não merecemos. A dívida que temos com nosso Deus, ela é muito alta. Então, nós não merecemos. Como você explicar isso? Tem como explicar? Será que você consegue explicar o que é a misericórdia de Deus? Então, como nós não conseguimos explicar, então só aceitamos. E a partir do momento que nós aceitamos, então compartilhamos o que aceitamos. Irmãos, o meu desejo é que todos nós aprendam a verdadeira misericórdia. Eu quero receber a misericórdia de Deus, mas eu também preciso ser misericordioso. Existe um momento na nossa vida que eu e você vamos provar se somos ou não misericordiosos. Mas o meu desejo é que o Senhor te ajude. Que da mesma forma que Deus, Ele nos perdoa, Ele é misericordioso com cada um de nós, que nós também possamos ser misericordioso com aqueles que necessitam de misericórdia. Que Deus nos ajude. Vamos cantar aquele hino, meu irmão.
O Melhor Lugar do Mundo. É um hino bem conhecido. Está do CD Ensina-me a Servir. Por favor, fique de pé. Saia daqui, meu irmão, com alegria. Tivemos um encontro com Deus. E com a certeza que a misericórdia do Senhor nos alcança. Amém. Queremos agradecer o Senhor, porque a sua graça tem nos alcançado. Amém, Senhor Deus. Quando eu olho para mim mesmo, não vejo merecimento nenhum, por isso que não tem como explicar a misericórdia do nosso Deus. Mas por amor a cada um de nós, somos candidatos ao reino do céu. Amém. Porque por nós mesmos não merecemos. Mas o Senhor espera que cada um de nós tenhamos essa mesma alegria de compartilhar a misericórdia do Senhor para com nossos irmãos. Amém. Nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos não temos força, mas o Senhor é a fonte de tudo o que não temos, em Jesus encontramos. Se temos dificuldade de amar, se temos dificuldade de ser misericordioso, o Senhor nos dá. Por isso que nesta manhã, nesta noite, através desta parábola, o Senhor nos ensinou o sentido da misericórdia. Do Senhor para conosco e de nós para com nossos irmãos. Nos leve em paz, Senhor, e nos dê uma noite de descanso, em nome de Cristo. Amém.